Irmãos, existem muitos textos que falam ao nosso coração de uma maneira muito profunda. Existem muitos textos da palavra de Deus que marcam a nossa vida. Mas eu acredito que existe um texto, que talvez seja um dos textos que nós mais experimentamos no nosso dia a dia. Talvez você esteja curioso para saber qual que é esse texto. E o texto é: palavras de Jesus: no mundo tereis aflições. E por que esse texto ele faz tão parte da nossa vida? É simples, porque no nosso dia a dia nós enfrentamos muitas aflições. Nós enfrentamos dias muito difíceis, nós enfrentamos problemas, enfrentamos situações que nós não gostaríamos de enfrentar, é verdade ou não? Tem situações que nós fazemos o possível para nos esquivar delas, mas é impressionante como elas correm atrás da gente, e nós falamos: sai daqui, sai de mim, mas essa experiência, essa situação, ela não larga do nosso pé. E nós acabamos vivendo esse texto que, de fato, no mundo nós teremos aflições. No mundo nós teremos que enfrentar situações adversas. No mundo nós teremos que enfrentar problemas. No mundo nós teremos que enfrentar tragédias. E ninguém aqui gosta de enfrentar uma tragédia. Porque enfrentar uma tragédia é algo extremamente desconfortável, muitas vezes doloroso. Enfrentar aquilo que você não gostaria. E cá entre nós, quando você precisa resolver um problema que você sabe que pode se transformar numa grande tragédia, você quer resolver ele da maneira mais rápida possível. Você quer solucionar ele da maneira mais simples. O problema é quando, para resolver a situação da maneira mais simples, nós tomamos as piores decisões. O problema é quando nós estamos prestes a solucionar uma tragédia e nós falamos: eu estou tão ansioso para solucionar essa tragédia, que quer saber? Não importa muito a minha fé, não importa muito o que a palavra de Deus diz, não importa muito o que eu ouvi na igreja, eu só quero solucionar essa tragédia, eu não quero que isso se torne realidade nas nossas vidas, na minha vida. Mas esse é um pensamento muito perigoso. É um pensamento que ele surge como uma seta do inimigo, como uma solução rápida, como resolver as situações fast, no momento assim que você não precisa gastar tanta energia. Mas tome cuidado, para no momento em que você enfrenta uma tragédia, o momento em que você está próximo para passar por uma situação extremamente adversa, isso não faça com que você vire as costas para o seu Deus. Não vire as costas para Deus para resolver problemas do dia a dia. Não vire as costas para Deus para resolver problemas que podem se transformar em tragédias. Mesmo que você não consiga contemplar com seus olhos naturais uma solução, um triunfo naquela situação, não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos seus valores. Porque existem momentos que com os nossos olhos carnais, nós não conseguimos enxergar uma solução para as tragédias, para as adversidades, para as aflições que nós temos. Mas saiba, o Senhor, o nosso Deus, Ele está vendo tudo que nós estamos passando. E por mais que as situações elas saiam do nosso controle, elas jamais saem do controle de Deus, amém? Aleluia! A palavra de Deus nós encontramos a história, o relato de 3 homens. 3 homens que eram imigrantes, que haviam sido exilados da sua terra natal, e que por eles serem muito sábios e muito competentes, eles foram colocados numa situação de destaque dentro de um governo. O problema é que esse governo era um governo que não tinha nada a ver com os seus princípios e com os seus valores. Esses 3 homens, eles serviam a Deus, o único Deus. Eles tinham o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o Deus dos milagres, o Deus dos grandes feitos. Eles conheciam esse Deus e adoravam a esse Deus. Mas o lugar onde eles estavam era um lugar onde existiam muitos deuses, onde as pessoas adoravam diversos e diversos deuses. Mais ou menos assim, como se eu fosse, por exemplo, esse lugar onde eu estou falando de vários deuses, e o pastor José Carlos, ele chegasse nessa cidade. O pastor chega nessa cidade e ele serve só a esse Deus. Eu falo para ele: não, nós temos outros deuses. Nós temos a xícara, porque a xícara armazena a água que eu vou beber agora, amém? Não, mas você tem que adorar também a este violão. Olha só que violão bonito. Esse violão que produz sons tão maravilhosos, esse louvor que conduz a adoração. Sabe, você precisa adorar esse violão.
Não apenas isso, você precisa adorar também essa mesa, afinal ela está ajudando a gente. Uma terra de muitos deuses esses 3 homens chegaram. E pior ainda, o governante geral dessas terras, ele teve uma brilhante ideia de construir uma estátua de ouro. Uma estátua muito alta, 27 metros. Eu não sou muito bom de engenharia, mas eu acredito que 27 metros deve dar mais ou menos um prédio de 9 andares, 27 metros de altura, mais ou menos. Esse governante, ele levantou uma estátua de ouro muito grande e ordenou que todos do reino, todos que estivessem debaixo da sua autoridade, adorassem aquela estátua. No momento em que as trombetas soassem, no momento em que os instrumentos começassem a tocar, todos, absolutamente todos, deveriam se prostrar diante dessa estátua e adorar essa estátua. O que acontece é que nem todos se dobraram diante dessa estátua. Esses 3 homens foram alguns deles. Vocês devem se lembrar o nome deles: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pessoas ficaram furiosas com essa situação e foram diretamente falar com o rei, dizendo: olha, rei, é o seguinte, existem alguns judeus, alguns lá do povo hebreu, que eles não se prostraram diante da estátua. Então esses homens, eles devem ser lançados na fornalha ardente. Esses homens, eles devem ser mortos, porque eles desobedeceram ao decreto do Senhor. O que o rei fez? Ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E no momento em que Sadraque, Mesaque e Abidnego chegam na presença do rei, o rei diz para eles: olha, eu fiquei sabendo que eu fiz um decreto e vocês desobedeceram esse decreto. Eu ordenei algo que todas as pessoas deveriam fazer e vocês se opuseram a esse decreto. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Vocês têm mais uma chance de se renderem totalmente, se prostrarem diante dessa estátua e adorar a ela. Talvez nós, diante de uma situação como essa, uma situação de pressão, uma situação de medo, uma situação que poderia se transformar numa grande tragédia, nós poderíamos pensar: tá bom, vai, it's okay. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se levantaram e responderam as seguintes palavras para o rei Nabucodonosor. Se você tiver com a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Daniel, livro que nós estamos meditando ao longo deste mês. Eu não sei como está a sua leitura, se ela está avançada, se ela está atrasada, mas se ela está atrasada, é hora de colocar ela em dia. Você que nos segue, nós separamos esse mês para meditar no livro de Daniel. Então, leia o livro de Daniel conosco, tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida. Vocês podem imaginar o livro de Daniel, capítulo 3, o verso 16. A situação não estava nada favorável, a pressão era grande, uma tragédia estava prestes a acontecer. O rei fala para Sadraque, Mesaque e Abidnego: olha, é o seguinte, vocês têm mais uma chance. E olha só o que eles falam para o rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se não prestar, mas saiba, Senhor, que se ele não nos livrar, saiba disso, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Em outras palavras, eles falaram: sem chance, não dá. Não dá. E sabe, meditando nesse texto, algo já saltou aos meus olhos, que existem situações que provam a nossa fé. Existem situações que elas testam a nossa fé. E quando eu digo fé, eu não estou falando sobre o impossível acontecer. Todas as vezes que nós pensamos sobre fé, é muito fácil nós pensarmos em passos de fé. Então eu creio que isso vai acontecer na minha vida, eu creio que aquela situação será resolvida, eu creio que eu vou receber o meu milagre. Mas quando eu estou falando sobre fé nesse momento, o momento em que existem situações em que a nossa fé ela é testada, eu estou falando sobre onde está firmada a nossa vida. Onde estão firmadas as nossas convicções? Onde estão firmadas as nossas crenças? Existem momentos em que a nossa fé é testada. A fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego foi testada de uma maneira muito forte. E parem para pensar comigo, no trajeto de onde eles estavam quando os homens foram buscar eles.
Até eles chegarem na presença do rei, eles sabiam que eles estavam se metendo em problema. Eles sabiam que eles estavam prestes a entrar numa grande confusão. E eu tenho certeza que alguns comentários devem ter surgido no meio do caminho. Comentários do tipo: olha, não piora a situação de vocês. Não piora a situação de vocês. Vocês têm uma chance. Ou talvez vocês podem resolver isso. É fácil, ninguém vai ver. Vai ser rápido, vai ser simples. Vocês vão fazer algo simples e vão resolver a vida de vocês. Talvez algum que também era um judeu falou para eles o seguinte: você sabe que Deus é misericordioso. Amém, Sadraque? Então faz o seguinte: adora lá e depois pede perdão que está tudo certo. Deus, ele vai te perdoar. Eles devem ter vindo aos ouvidos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Comentários do sentido: olha, vocês conseguem se livrar dessa situação, vocês conseguem se livrar dessa roubada, vocês conseguem se livrar dessa tragédia. Se vocês abrirem mão da fé de vocês, está tudo certo. Uma tragédia não precisa acontecer. O pior não precisa acontecer. É só você abrir mão da sua fé. É só você abrir mão dos seus valores. É só você abrir mão daquilo que você acredita. É só você abrir mão daquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Você vai conseguir resolver essa situação. Para que sofrer? Para que estar prestes a passar por uma tragédia? Para que enfrentar um problema muito grande? É fácil. É só você abrir mão da sua fé. O que esses homens que devem ter cercado Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não conseguiam entender é que ceder à pressão naquele momento significaria que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estariam virando as costas para Deus. E é exatamente isso que muitas vezes as pessoas não entendem quando nós decidimos permanecer firmes naquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. É isso que muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender quando nós nadamos na contramão do que a nossa sociedade está fazendo. É isso que as pessoas elas não conseguem entender, elas têm dificuldade de entender, mas para nós é necessário, nós temos com clareza de que todas as vezes que nós abrimos mão da nossa fé, apenas para que uma tragédia não aconteça, nós estamos virando as costas para o próprio Deus. Nós não estamos solucionando uma situação, nós estamos criando um grande problema para a nossa vida. Parece aos nossos olhos naturais que nós estamos solucionando. Parece que nós estamos resolvendo a situação, mas todas as vezes que você virar as costas para Deus, saiba disso, você nunca está resolvendo uma situação, você está criando um grande problema para a sua vida. E quando esses três homens, eles estão diante do rei, algo me chama a atenção de uma maneira muito linda, que Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo tendo a opção do próprio rei deles serem salvos, deles não passarem por essas tragédias, não viverem esse problema muito grande, eles já têm uma resposta pronta. E guarde isso no seu coração, meu irmão. Posicionamentos e decisões pré-estabelecidas, elas nos protegem diante de sugestões inadequadas. Quando nós já pensamos antes, já temos com clareza o nosso posicionamento, quando surgem sugestões inadequadas no sentido: faz isso que não vai ter problema nenhum, nós já temos na ponta da língua a resposta. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram para Nabucodonosor: é o seguinte, eu não preciso me defender de você. Eu não preciso me defender de você. O que acontece é que o meu Deus, o nosso Deus, Ele pode me livrar das tuas mãos. Ele não depende de você para me livrar, porque o meu Deus está acima de todas as coisas. E mesmo se Ele não me livrar dessa situação, eu não vou abrir mão da minha fé, porque eu sei que o meu Deus, Ele está no controle de todas, absolutamente todas as coisas. Tem decisões, irmãos, que nós precisamos ter pré-guardadas, decididas na nossa vida. Que nós não podemos abrir espaço para dúvida, para negociarmos. Por exemplo, não minta para conseguir evitar uma tragédia. A tragédia será muito maior depois. Não se envolva em negócios ilícitos, mesmo que pareçam ser muito atrativos. Isso é problema. É uma situação que quando a palavra de Deus fala, fuja da aparência do mal, a palavra de Deus está falando, olha, não precisa nem ser o mal, é a aparência, pareceu ser mal, já cai fora. Decisões pré-estabelecidas, posicionamentos pré-determinados. Olha, a palavra de Deus me ensina assim, eu vou viver isso à risca.
Eu vou viver o que a palavra de Deus está me ensinando, porque isso é bênção para a minha vida, não é maldição. A fé desses homens foi testada, e testada de uma maneira muito, mas muito intensa. E sabe o que eles tiveram? Eles tiveram a coragem de não abrir mão da sua fé. Eles tiveram a coragem de falar: olha, eu não vou me prostrar diante de outro Deus. Eu não vou me prostrar, eu não vou abrir mão dos meus princípios. Eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão do meu Deus. Posso passar pela situação que for, eu jamais abrirei mão do meu Deus, da minha fé. E os versos que sucedem esse texto que nós lemos, o texto nos mostra que Nabucodonosor, ele ficou furioso. Imagine um rei furioso, um homem com todo o poder, ele fica furioso com a situação. Afinal, como são tolos esses homens? O que está passando na cabeça deles? Qual será que é o problema deles? Eles vão perder a vida deles, só porque eles não querem abrir mão de um Deus. Nossa, a gente tem tanto Deus, não tem problema abrir mão de um. Nabucodonosor ficou furiosíssimo. E sabe o que ele fez? Ele mandou os seus servos aquecer 7 vezes mais a fornalha para lançar Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina, o homem estava bravo, o homem ficou muito bravo mesmo. Depois ele mandou um dos seus homens fortes, ou melhor, alguns dos seus homens fortes, amarrarem Sadraque, Mesaque e Abednego, pegaram eles e lançaram na fornalha ardente. Imagina que a situação estava tão quente, e olha que a gente entende de calor aqui em Miami, certo, irmãos? Mas estava tão quente, mas tão quente, que os homens fortes, os homens valentes, os melhores homens de Nabucodonosor, quando eles chegaram perto da fornalha ardente, eles morreram. Morreram porque o fogo era tão forte, o calor era tão grande, que esses homens não conseguiram sobreviver. O que Nabucodonosor, ele não esperava, gente, é que Deus não abandona aqueles que não o abandonam. Aleluia. Nabucodonosor não esperava isso. Ele esperava que aqueles homens iriam ser consumidos assim, ó. Mas ele sabia, ele não sabia que Deus, ele não abandona aqueles que não o abandonam. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não abandonaram ao Senhor. Eles não tiveram vergonha da sua fé, eles não tiveram medo de enfrentar aquela situação que ia ser uma grande tragédia para a vida deles. Aos olhos das pessoas parecia loucura, mas eles confiaram no Senhor. Foram lançados na fornalha ardente. E lá na fornalha ardente devia estar muito quente. Mas Nabucodonosor começa a notar que existe algo estranho acontecendo naquele lugar. Porque os homens que chegaram perto da fornalha, eles foram consumidos. Morreram. Já era. Mas os 3 homens que foram lançados na fornalha ardente, eles estavam caminhando. E de repente, ele começa a ter pensamentos confusos. A gente não lançou eles amarrados. Como pode ser isso? Como eles estão andando? E parece que eu estou vendo mais um. E esse quarto, ele tem uma aparência diferente. Esse quarto parece um dos filhos dos deuses. Esse quarto é diferente. Então Nabucodonosor fala: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam daí. E os 3 homens, eles saem intactos, sem nenhum fio de cabelo queimado, porque Deus, ele não abandona aqueles que não o abandonam. O Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantas vezes nós abrimos mão dos nossos valores para não entrarmos na fornalha porque temos medo, mas é importante nós termos claro que existem momentos que os nossos posicionamentos, eles vão nos colocar em situações ainda mais difíceis. Situações mais difíceis financeiras, situações mais difíceis na nossa família, situações mais difíceis diante da sociedade, mas eu tenho que te dizer, os maiores milagres, eles só acontecem nas situações mais difíceis que nós não conseguimos entender. Milagre só é milagre se for dentro da esfera do impossível. Era quando os caras pensavam: é impossível isso acontecer. Ali eles viram um milagre acontecer na vida deles. Ali naquele lugar improvável, porque Deus, ele age de uma maneira linda no lugar improvável. Deus, ele não abandona aqueles que não o abandonam. Meu irmão, guarda isso. Deus, ele não te abandona. Mas pastor, eu tenho que entrar na fornalha, parece que está tão quente. Eu vou entrar nessa situação, vai ser mais problema ainda para a minha vida. Eu não quero.
Já está ruim, será que ainda pode ficar pior? Sabe, está difícil. Irmãos, é tempo de nós pararmos de querermos ser livrados de todos os problemas. E tempo de nós nos recordarmos da palavra de Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Eu estarei com vocês quando vocês estiverem numa posição de destaque, como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam antes, mas eu também estarei com vocês quando vocês estiverem ali na fornalha ardente, onde ninguém quer ir, onde as pessoas dobram o joelho diante de outros deuses para não irem para a fornalha ardente. Eu estarei com você ali, assim como o Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo que para alguns é como se eles estivessem dentro de uma fornalha. E na fornalha, nós podemos abrir mão da nossa fé. Mas quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós cultivamos um relacionamento verdadeiro com Ele, quando nós estamos nesse lugar secreto constantemente, quando nós buscamos a presença dEle, lembramos do que Ele fez no passado, e temos a convicção, Senhor, faz de novo, o Teu povo clama mais uma vez. Leva-me mais fundo, leva-me para esse lugar secreto. Eu quero estar na Tua presença, porque esse é o melhor lugar que eu posso estar na minha vida. Ah, meu irmão, nós podemos passar a fornalha que for. Nós podemos enfrentar as situações que forem. A pressão pode ser grande, a tragédia pode ser iminente, mas aquilo que os nossos olhos carnais não conseguem ver, é importante nós sempre sabermos que existem os nossos olhos espirituais. Não abra mão de um triunfo espiritual, porque você está apenas querendo se livrar de uma tragédia que só os seus olhos carnais podem ver. E o povo de Deus se anima quando Sadraque, Mesaque e Abednego saem da fornalha, amém? Se a gente estivesse lá, como que a gente ia fazer? Aleluia, glória a Deus, nós íamos adorar ao Senhor, íamos falar, Lê, dá um Lá maior aí para a gente adorar ao Senhor, ia ser festa, olha só, Deus está fazendo grandes milagres, Deus está fazendo grandes maravilhas, uau, o Senhor realizou mais um milagre, mas meu irmão, o triunfo ele não aconteceu no momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha ardente. O triunfo aconteceu quando eles estavam diante do rei Nabucodonosor e eles tinham a opção de se livrarem daquela situação virando as costas para Deus, mas eles optaram por não virar as costas para Deus. O grande triunfo não acontece quando eles saem da fornalha ardente, o grande triunfo acontece quando eles não viram as costas para Deus. Porque os milagres, edificaram a vida das pessoas, edificam as nossas vidas até os dias de hoje. Mas eu tenho certeza que no momento em que eles falaram, não, eu não viro as costas para o meu Deus, eu não viro as costas para o meu Senhor, sabe o que eles estavam fazendo? Agradando o coração de Deus. Imagina o Senhor lá no trono celestial, vendo a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles poderiam fazer como a maioria das pessoas fizeram. E cá entre nós, quando nós estamos numa situação de pressão, tantas sugestões vêm no nosso ouvido. Faz isso, não vai ter problema. No nosso contexto, vamos ser sinceros, casa com aquela pessoa, não vai ter problema, e você vai conseguir o documento. Faz aquilo, faz um negocinho ali, não tem problema. Faz aquilo outro, não tem problema. Onde abundou o pecado, meu irmão, superabundou a graça de Deus, então não tem problema. Tem problema sim. Quando Paulo falou essas palavras, ele falou, gente, isso não é motivo para vocês fazerem festa da graça. Isso é um presente para redimir vocês, mas vocês têm a oportunidade de fazer o que é certo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham a oportunidade de fazer o que era certo. Não faça o que as outras pessoas estão fazendo. Não se curve diante das estátuas que estão levantando. Não ouça sugestões inadequadas que vão te tirar do caminho. Permaneça firme na palavra do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o único Deus, e só a Ele, meu irmão, só a Ele eu prestarei culto, só a Ele eu prestarei a minha adoração, só o meu Deus eu adorarei, custe o que custar. Pode ser que o meu posicionamento pareça loucura aos olhos das pessoas. Pode ser que elas vão olhar para você e falar, você está se metendo num grande problema. Mas sabe, eu prefiro triunfar aos olhos do Senhor
do que triunfar aos olhos das pessoas e ser um fracasso diante dos olhos do meu Deus. É sobre saber o Deus que nós servimos. O triunfo, ele não acontece no momento em que eles saem da fornalha. O triunfo, ele acontece no momento em que eles decidem permanecer firmes na sua fé. É fácil? Você que nos acompanha pela internet, é fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. Não precisa ser fácil. Não precisa ser fácil. Porque as coisas mais incríveis da vida, elas não acontecem com facilidade. Com exceção da graça do Senhor. Tudo mais que a gente querer para a nossa vida de especial, a gente vai ter que passar por um processo. Um processo de testar a nossa vontade, o nosso desejo, de testar o nosso coração, testar o que nós realmente acreditamos. E olha, essa quarentena testou em quem nós acreditávamos. Balançou a gente. Balançou de uma maneira como ninguém esperava antes. Ninguém sabia como lidar com isso. Nossos pais não sabiam, nossos avós não sabiam como passar por essa situação. Como reagir a isso? Como reagir a essa pressão que veio sobre todos nós? Como reagir à pressão, às sugestões inadequadas que começam a surgir no meio do caminho? Eu vou tentar resolver minha vida eu mesmo. Mas mesmo nesse tempo, o Senhor, Ele permaneceu mesmo. Ele estava no controle da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele está no controle da sua vida. E pode ser que os seus posicionamentos até hoje te levaram para uma fornalha. Pode ser que hoje você se vê numa situação que você fala: eu não queria passar por essa situação de jeito nenhum. Outras pessoas que entraram nessa situação, elas morreram fácil. Foi difícil elas permanecerem, mas meu irmão, não se esqueça, o Senhor está com você. Lembre-se, tem um quarto homem dentro da fornalha, meu irmão. Se a sua família é de 5 pessoas, não se esqueça, tem um 6º homem dentro da fornalha. Se você é só um casal que está enfrentando situações difíceis, não se esqueça, tem um 3º homem dentro da fornalha. Se a sua família é de 10 pessoas e você fala: meu Deus, está difícil, não se esqueça, existe um 11º homem dentro da fornalha. Não negocie a sua fé, permaneça firme no Senhor. O Senhor não abandona aqueles que não o abandonam. Aleluia.